Olá, gente, estamos de volta com mais um vídeo resenha aqui no canal. E hoje, Walter Hugo Mãe. Minha primeira vez lendo Walter Hugo Mãe. Ando la Vila Morena, terra da fraternidade. Parece incrível esse escritor tão importante da língua portuguesa, que alguns dizem que lá na literatura que vem de Portugal é comparável a José Saramago. Há inclusive quem prefira o estilo dele ao do José Saramago, mas eu acho que ainda é muito precoce para eu dar a minha opinião, afinal essa é a minha primeira leitura. É incrível, mas eu nunca tinha lido nenhum livro deste homem antes, e olha a quantidade de livros que eu tenho aqui. Não foi por falta de oportunidade mesmo. Finalmente surgiu agora um motivo, não podia fugir. A editora Globo, que publica o Walter Hugo Mãe aqui no Brasil, no selo Biblioteca Azul, me convidou para fazer uma leitura a jato desse livro que acabou de sair. Eles me mandaram, assim, tem uma semana e o livro chegou nas livrarias no dia 25, então assim, tá cheirando a gráfica, tá uma coisa muito fresquinha mesmo e não tem outras resenhas. Não que eu tenha encontrado em abundância aí na mídia e tudo mais, realmente é uma coisa bem exclusiva que eu tive a oportunidade de ler. Não sei se ele é a melhor porta de entrada na vasta bibliografia de Walter Hugo Mãe, mas seja como for, é como aconteceu. Foi o livro que eu li pela primeira vez. E aparentemente, esse é um escritor que escreve em séries temáticas, mais ou menos temáticas, que incluem alguns exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês. Tem uma série que ele chama de A Cidade Inteira, que são romances em que, não me pergunta por quê, eu não os li, mas eu sei que eles são famosos porque eles não têm letras maiúsculas. Eles são todos escritos em minúsculas, mesmo aqui dentro. Todas as frases, todos os parágrafos começam com letras minúsculas e isso tem uma proposta estética, um ponto que o autor quer fazer ao escrever. Alguns romances são quatro romances nessa pegada. Aí tem uma outra série de livros que foram escritos assim, ele vai escrevendo uma coisa de uma série, outra de outra, ele vai intercalando, né? Tem uma outra que ele chama de A Proximidade Autobiográfica, aqui as maiúsculas voltam, eu tenho um exemplo aqui do Contra Mim, que fala, como o nome indica, né, da série, de memórias, reminiscências da vida pessoal do escritor, mas são romances também. Também nós temos um tipo de livros que ele chama de a labareda plástica, que são livrinhos assim, ó, ilustrados, capas duras, e que podem enganar um leitor incauto, imaginando que sejam livros para crianças. E eu acho que a ideia é justamente fazer essa confusão mesmo, que um adulto compre para presentear uma criança e acabe se emocionando conforme ele vai lendo para criança pequena, né? Então tem estes livrinhos aqui. E aí sim chegamos na série da qual pertence O Deus na Escuridão, que é essa que se chama Irmãos, Ilhas e Ausências. São 4 romances que têm como característica se situarem em ilhas. É específico, né? Em ilhas. Então, tem um romance que se passa na Islândia, que é uma ilha lá, quase no Polo Norte. Tem uma que se passa, olha só, essa história se passa no Brasil, se chama As Doenças do Brasil. E se passam em uma ilha, essa história se passa numa ilha de rios amazônicos. É isso que eu entendi. E por fim, nós temos O Deus na Escuridão, que se passa na Ilha da Madeira. Uma ilha que pertence a Portugal, inclusive ela tem uma natureza mais selvagem, diferente do que se encontra lá na Europa, uma ilha vulcânica, com muitos pássaros, com vida marinha, então tem as suas características. Aparentemente, Walter Hugo Mãe é um obcecado por essas ideias de ilhas e existências insulares, com comunidades isoladas. Ainda existem pessoas que vivem em ilhas e que convivem mais intensamente com as suas comunidades, com a sua vizinhança, pelo fato de estarem cercados
de mar por todos os lados. A geografia das ilhas parece que cria vizinhanças mais coesas, relações humanas mais intrínsecas, enfim, tem todo um monte de possibilidades de explorar isso poeticamente. E lendo Walter Ugumãe pela primeira vez, eu pude perceber, o que eu já sabia, né, mas eu pude finalmente constatar que ele é um escritor que faz poesia em prosa, ele é sensível e é delicado e a mesma estranheza que a gente tem quando começa a ler um livro de poesias, dos primeiros versos vão parecendo estranhos, tal. A mesma estranheza a gente sente nas primeiras páginas desse livro também, mas conforme a gente vai insistindo, e olha que a tentação de abandonar nas primeiras páginas é grande, mas conforme a gente vai insistindo, em pouco tempo a gente vai sendo recompensado com personagens ricos e uma história, uma narrativa muito envolvente e com desdobramentos impressionantes. E o que a gente tem aqui é a história de amor entre dois irmãos. E eu não tô falando de amor romântico, não é uma história de incesto, pelo menos não do jeito que vocês estão pensando, é uma história de amor fraternal mesmo. É uma história sobre aquele tipo de irmão mais velho que se sente responsável pelo caçula, que quase toma o caçula como se fosse o seu próprio filho e sente uma responsabilidade enorme pela felicidade do irmão menor e, na verdade, pela coesão de toda a família, a felicidade dos pais, a tranquilidade de todos, que preza pelo futuro, que sofre na tentativa de controlar a alegria e a harmonia dentro de casa. Eu sou uma irmã mais velha que me comportei um pouco assim durante toda a minha infância, então eu tive alguma coisa em comum com esse personagem principal. Só que no caso dele é muito mais intenso, é uma dedicação completa e absoluta pelo seu irmãozinho mais novo. Então vamos aos nomes. O nome do nosso protagonista oficial é Paulo e ele é conhecido por aí como Paulinho, mas ele tem um apelido muito engraçadinho. Todo mundo conhece ele também pelo apelido de Felicíssimo. Felicíssimo. Por que ele tem esse nome tão felicíssimo? Por causa da postura que ele assumiu no dia que nasceu o seu irmãozinho mais novo, a quem a mãe deu o nome de Serafim. Serafim, como se fosse um anjinho. Porque esse irmãozinho mais novo nasceu com deficiência física. Uma deficiência grave, que é colocada aqui logo na primeira página, e que a gente demora um pouquinho para entender qual é a natureza, a extensão disso. Pouquinho, o nome do menino mais novo, nasceu sem as origens. Ele nasceu sem as origens, essa é a deficiência dele. E nós aqui, leitores brasileiros, a gente fica completamente desarvorados nesse momento. O que significa nascer sem as origens? É nesse momento que as primeiras páginas do livro são um pouquinho de difícil compreensão. Mas rapidamente a gente entende. Nascer sem as origens, talvez esse seja um dialeto do português falado lá na Ilha da Madeira, significa nascer sem os órgãos sexuais masculinos. Então, o menino, o irmãozinho mais novo dele, o Serafim, esse é o nome de batismo, nasceu sem as origens, sem aquilo que identificasse como menino. Embora ele também não seja uma menina. É difícil de entender qual é a anatomia do negócio, mas o fato é que ele era inteirinho um menino, tá escrito aqui, mas vinha mordido entre as pernas, como se algum predador o tivesse buscado na barriga de nossa mãe. Quiseram muito esconder de mim. Isso é contado em primeira pessoa pelo Felicíssimo. Quando se soube lá na ilha que tinha nascido um bebê com esse tipo de deficiência física, todo mundo imaginou que a cria não ia durar muito. Que era um bebezinho fraquinho, não era inteiro, ele era meio que um pouquinho de gente. Ele tinha pouco ser humano ali nele. Ele era tudo pequenininho, magrinho. Tinha esse defeito, podemos chamar? Não estou sendo capacitista. Tinha essa questão e todo mundo ficou ali numa fofoca, numa pena da família, numa desgraça. A mãe, o pai ficaram meio assim, que isso, não sei o quê. O médico estranhou, mas o filho mais velho, o Paulinho, nesse dia, quando perguntado como você está se sentindo, como que é isso, ele disse, sabe aquela criança que quer deixar todo mundo bem? Ele já assumiu a postura que ele teria pro resto da vida. Eu tô feliz.
eu ganhei um irmão. Eu tô feliz, eu tô felicíssimo. E assim surgiu este apelido. O Felicíssimo, a partir do dia que nasceu o seu irmãozinho, a quem ele deu o apelido de Pouquinho, porque ele era um pouquinho de gente, ele assumiu também o dever de cuidar desse irmão, de protegê-lo contra todos os perigos, de salvá-lo contra a maledicência do povo, de salvá-lo contra os inúmeros riscos na vida naquela Ilha da Madeira. A gente está falando de uma comunidade de ilhéus, né, de habitantes da ilha que não moram próximos da capital Funchal, na Ilha da Madeira, uma cidade efervescente que recebe turistas. É uma comunidade pobre, extremamente religiosa, carente de tudo, onde não chegou direito à eletricidade, e a gente está falando de uma história que se passa mais ou menos, que começa no comecinho dos anos 80, quando Portugal tinha se redemocratizado, saído da ditadura salazarista, mas ainda ali estava engatinhando para se modernizar como uma democracia do século XX. E essa comunidade era humilde, a maioria dos moradores vivia da agricultura, da pesca, a maioria era analfabeto, eles eram muito, muito, muito religiosos e viviam nas encostas da ilha. A ilha da Madeira é uma ilha vulcânica com pedregulhos altos, com precipícios, escarpas, e as comunidades locais montam as suas casas de um jeito muito aflitivo na beirada desses precipícios, com vista para o oceano, mas em lugares de dificílimo acesso e muito perigosos também, porque era realmente muito perto do precipício. O menor passo em falso ali no caminho para chegar nas casas podia fazer com que, né, você rolasse pedra abaixo até cair lá no mar, lá embaixo. Então, nessa comunidade humilde, a língua do povo também era muito fatal, e o irmão Felicíssimo, o irmão mais velho, o narrador da história, assume desde o primeiro momento a tarefa de cuidar do irmão, de amá-lo como se ele fosse a mãe desse irmão. E aí existe toda uma reflexão que é o verdadeiro tema da poesia desse livro, que é esse sentimento tão avassalador que é o amor de uma mãe por um filho. É claro que o Felicíssimo não vai sentir o mesmo tipo de amor que a mãe deles sente pelos filhos, mas vai ser quase. Esse personagem, o Felicíssimo, carrega uma pureza, uma doçura, que muitas vezes é até confundido com uma certa incapacidade, assim. Ele é meio que visto como um Forrest Gump, né? Um Forrest Gump da comunidade. Ele não é lá muito brilhante, não é considerado assim, mas assim como Forrest Gump, ele carrega uma bondade dentro de si que se assemelha ao amor que uma mãe tem por um filho. Esse é o amor que o personagem principal tem pelo seu irmãozinho deficiente. Contrariando todas as perspectivas, o Pouquinho vai chegar à vida adulta, apesar de fraquinho, apesar de todos os probleminhas físicos que ele tem, ele vai ser feliz e ele até vai ser visto ali pela comunidade como uma pessoa meio santa, porque nasceu sem as origens, como se fosse um anjo. Então há quem veja ele como um potencial santo, ou alguém que, quem sabe, né, pode virar a fazer aí alguns milagres. Existe todo esse sentimento religioso. E, contrariando todas as possibilidades, ele vai virar um adulto e vai querer viver a própria vida, sair de casa, construir sua própria vida. E aí vai caber ao Felicíssimo a tristeza de ver o filho partir, de ver o irmão mais novo partir. Aquele vazio inconsolável que as próprias mães sentem. É um pouco sobre isso que esse livro vai refletir. Então, eu vou ler aqui como está colocado na própria orelha do livro, porque eu acho que eles definiram muito bem. Esse novo romance de Walter Ugumãe explora a ideia de que amar é sempre um sentimento que se exerce na escuridão, uma aposta sem garantias que pode se tornar absoluta. A dúvida está em saber se irmãos podem amar como as mães, que por sua vez amam como Deus. Quando a gente ama alguém, e eu não sou mãe ainda, mas eu tenho, obviamente, as minhas pessoas amadas, a gente tem que ser capaz, inclusive, de deixá-los partir quando for necessário, de
confiar que eles vão sair pelo mundo e mesmo sem termos garantia nenhuma, mesmo tendo diante de nós só uma escuridão de medo e de angústia, amar significa deixá-los partir rumo a essa escuridão que são os destinos de cada um. Essa é uma premissa muito bonita que Walter Ugumãe explora com uma beleza que eu não sou capaz de descrever. A sensação era ler Guimarães Rosa, porque eu não sei o quanto que ele capta do dialeto falado lá na Ilha da Madeira propriamente, mas eu tenho a impressão de que ele é aquele tipo de escritor que cria a sua própria língua portuguesa. Ele pega talvez alguns elementos da fala coloquial das pessoas, expressões e tal, mas a construção toda é cheia de neologismos, é cheia de invenções, é cheia de uma gramática particular. É um pouco como fazia o Guimarães Rosa, tentando retratar poeticamente também a fala dos sertanejos de Minas Gerais. Eu tenho a impressão, é o primeiro livro que eu tô lendo dele, mas eu tenho a impressão de que ele é esse tipo de escritor que cria a sua própria língua. É tudo muito lindo, é tudo muito arrepiante, é tudo muito comovente. É um texto delicioso de ler, sinceramente. Passando ali aquele comecinho um pouquinho confuso, a gente logo pega o jeito e atravessa essa leitura rapidamente. Recomendo que vocês conheçam Deus na Escuridão. Você que já conhece Walter Ugumãe, por favor, coloque aqui nos comentários quais devem ser as minhas próximas leituras. Tem vários, né? Alguns falam, é o Filho de Mil Homens. Alguns é Homens Imprudentemente Poéticos. E leia também O Deus na Escuridão. O lançamento da editora Biblioteca Azul, que é selo da Globo Livros, já está disponível nas livrarias do Brasil inteiro. Chegou no dia 25 de abril. Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês comprarem lá na estante virtual, versão nova, tem várias livrarias vendendo. Ou na Amazon também está disponível aqui embaixo os links. E é isso, gente. Espero que vocês conheçam esse livro também. Eu quero trocar ideias, né? O chato de você ler um livro assim, que acabou de sair, é que ninguém leu ainda, né? Então a gente não pode trocar ideia com ninguém, não pode trocar as impressões. E é isso, tem que esperar um pouquinho, porque eu acho que em breve vai começar a sair as resenhas aí nos sites, nos jornais. E aí eu vou ler o que as pessoas acham a respeito. A minha nota é bastante alta. 0 a 10 eu daria nota 8, 8,5. Eu acho que merece, viu? É isso. Um beijo a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Ândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola, Vila Morena. Em cada esquina